Meus irmãos, a paz do Senhor. Todos felizes com Cristo? Se puder, por gentileza, abra a palavra do Senhor. O livro é do Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Faremos a leitura a partir do verso de número 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso do 5 até o verso 11. Nós leremos do verso 5 ao 11. Existe um convidado nessa noite que ele já se encontra em nosso meio. E quando nós falamos com ele, ele nos responde. E ainda que nós não vemos com nossos olhos materiais, quando você abre a boca para glorificar, ele te responde com presença. E quanto mais você glorifica, mais a presença dele te enche. Quanto mais você dá glória, mais a presença dele te enche. Quanto mais você glorifica, mais a presença dele te enche. E este convidado é o Espírito Santo de Deus. E ele está em nosso meio nessa noite. O que o Espírito Santo faz, Gesiel? Ele nos muda de dentro para fora. O que o Espírito Santo faz, Gesiel? Ele nos transforma de dentro para fora. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso 5. Todos acharam? Amém. O texto bíblico diz da seguinte maneira: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Podemos assentar, aplaudir o nome do Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Se for para aplaudir, aplauda mais forte, que é para Jesus. É semana de Natal, e é comum nós falarmos sobre o Natal, é comum nós falarmos sobre o nascimento de Cristo. E já há um tempo atrás que Deus me trouxe essa palavra para nós conhecermos mais de Cristo. E as tipificações de Cristo, e não nada mais do que as tipificações, os tipos de Cristo que nós conhecemos. E nessa noite eu quero apresentar aos irmãos os 3 tipos, ou as 3 formas de Cristo. A quem conhece Jesus apenas por aquela criança nascida na manjedoura. Alguns que conhecem Jesus são simplesmente pelo crucifixo, que pode estar no pescoço, ou talvez em algum canto da casa, que pode ser o sinal da divindade, da fé. Isso expande-se ao cristianismo, ao catolicismo e tantas outras religiões com ascendência ao cristianismo que acreditam nesse Cristo. Um Cristo que veio como homem. Só que eu quero apresentar para os irmãos essa noite uma forma diferente, não apenas o Jesus Cristo homem,
mas Jesus, o Filho de Deus, e também o Jesus, o próprio Deus. A importância que tem de nós entendermos essas três figuras do próprio Cristo, porque não são três pessoas, é apenas três figuras em uma só. E qual a importância de nós entendermos que Jesus, ele foi homem, ele foi Filho de Deus e ele também foi Deus. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele está escrevendo quando ele está sobre algemas e cadeias em Roma. É o próprio Paulo que foi o criador dessa igreja. Quando a gente vê aquela trajetória na viagem que ele faz a Macedônia, no livro de Atos, no capítulo de número 16, ele passa em Filipos, e é lá em Filipos que ele vai fundar esta igreja. E esta igreja agora passa por algumas dificuldades. Que dificuldades são essas? Perseguição. Que dificuldades são essas? Eles vivem crendo no Jesus, que era homem, que era Filho de Deus e que também era Deus, porém eles vivem a opressão de Roma, mesmo na Macedônia. São cristãos que acreditam em Jesus, que Jesus veio, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou, mas eles vivem na pele a responsabilidade de representar este Cristo, mesmo em meio às tribulações. E o próprio Paulo, quando ele escreve, ele está em prisões, não por qualquer coisa, mas por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo está sofrendo prisões e agora ele está escrevendo a próprio punho uma carta para a igreja de Filipos, dizendo: meus irmãos, não sofram por causa da perseguição. Não sintam-se intimidados por causa da perseguição. Se tiver que olhar para alguém, olhe para mim, olhe o meu exemplo, mas eu vou citar para vocês o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, tornou-se na forma de homem para obedecer o seu Pai, mesmo ele sendo o próprio Deus, para nos provar que depois de uma perseguição vem uma vitória, que depois da cadeia vem a salvação, que depois da morte vem a vida, e a vida é eterna. E eu tenho que falar para os irmãos a respeito desses três aspectos de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, na próxima quinta-feira, dia 25, você vai fazer uma ceia na sua casa. Você vai cozinhar ou vai ali passar no forno um peru durante 4, 5 horas, cozinhando aquele pássaro imenso, para depois fazer uma ceia. E quem sabe Deus se não haverá confusões depois daquela ceia. Quando no muito você deveria celebrar o nascimento deste Cristo. Mas você no Natal não celebra o nascimento de um Deus, porque um Deus não tem data de nascimento. Você não celebra simplesmente esse próprio Deus, mas você celebra aquele Jesus da manjedoura, aquele que foi morto, mas que ressuscitou, aquele que ainda está pregado na cruz. O dia 25, e eu não me preocupo, eu não acho ruim se você fizer uma reunião, porque quando a gente tinha a família reunida, a gente também reunia no Natal para celebrar a família, entregar presentes e por aí vai. Porém, esse Jesus, ele se tornou homem. Esse Jesus, mesmo sendo Deus, se tornou homem. E qual a importância de Jesus se tornar homem? O porquê que o próprio Deus ele tem que se tornar homem para viver em nosso meio? O profeta Isaías, quando ele profetizava, ele já dizia que viria aquele que não teria a formosura de um rei. Seria não tão bonito talvez como você e assim como eu. Seria homem de dores, seria homem de sofrimento, mas que ele viria para projetar algo maior. E nós agradecemos a Deus por isso. Mas esse Jesus homem, ele cresce assim como você que hoje é adulto cresceu. Assim como o seu filho que hoje é uma criança, e Jesus também foi uma criança.
Uma criança bonitinha, carregada nos braços, que no seu nascimento os 3 magos do Oriente vieram o visitar, e ali não tinha espaço na hotelaria, ele teve que nascer e colocar ali numa manjedoura, mas ele foi adorado. Uma criancinha que era humana. Ele tem todo um trajeto como homem para nos ensinar. A Bíblia não vai relatar o que acontece de Jesus dos 12 aos 30, porque na história não foi registrado o que acontece com Jesus. Alguns historiadores vão dizer que ele era uma criança assim como eu fui um dia, como você foi, que brincava com os pais, que ia no culto com os pais, e a própria Bíblia vai dizer que um dia Maria e José vai em Jerusalém, eles visitam o templo, visitam o momento de Páscoa, e na hora de ir embora esqueceram Jesus para trás. Olha só, o pai e a mãe esqueceram uma criança para trás, e não era uma simples criança, era o próprio Jesus. Quero fazer um adendo para uma reflexão sobre a nossa vida. Quantas vezes nós vamos no templo e esquecemos Jesus no templo? Quantas vezes a gente vai na casa do Senhor, terminou o culto, e naquele tempo o culto era um culto longo, eles viajavam muito para ir a Jerusalém, visitar o templo, adorar, entregar uma oferta de sacrifício pela Páscoa e retornavam para os seus lares. E ali eles foram, só que esqueceram Jesus para trás. E quantos de nós vemos a casa do Senhor, buscamos, adoramos, oramos, e quando saímos aqui, esquecemos Jesus para trás? E como eu esqueço Jesus para trás, Gesiel? Eu esqueço Jesus para trás quando eu esqueço a forma que Jesus me ensinou a agir e começo a agir da minha maneira. Como eu esqueço Jesus no templo quando eu esqueço do que Jesus me ensinou e começo a tomar as minhas próprias decisões. Falar não que Jesus me ensina através da palavra, mas falar aquilo que eu quero, falar aquilo que eu tenho vontade, agir de acordo com a minha própria vontade. E com isso, nós esquecemos Jesus para trás. Graças a Deus que, por mais que José fosse um marido, que assim como eu, que assim como você que é casado, a mulher sempre vai colocar a culpa em você por esquecer alguma coisa. Maria lembrou, olha, esquecemos Jesus, vamos voltar. Eles voltam, acham Jesus. E agora uma criança de 12 anos está ali, já no seu momento de conversa com os doutores. Alguns que vai dizer que já era aquele momento de transição do menino judeu, ou bar mitzvah de uma criança já ali completando seus 13 anos, é Jesus simplesmente conversando com os doutores. Mas Jesus vai crescer, Jesus vai viver a sua vida como homem, vai ajudar, quem sabe, José na sua carpintaria. Jesus ele vai continuar vivendo, ajudando seus pais, até que chega um momento que a Bíblia vai registrar como o casamento, as bodas de Caná da Galileia, onde eles convidam Jesus para aquele casamento, convidam Maria, convidam José, e Jesus vai também naquele meio, e no momento que precisa-se de trazer o vinho, no momento que há uma necessidade do vinho, vai Maria atrás de Jesus. Jesus, nós precisamos de você. E Jesus pergunta, o que eu tenho eu contigo? Mas é momento dele começar o seu ministério, como filho de Deus, mas também como homem. Eu quero te mostrar nessa palavra que Jesus foi homem, assim como eu e assim como você. Que Jesus sofria dores, assim como eu e assim como você. Que Jesus se tornou homem, assim como eu e como você, simplesmente para nos mostrar que a dor da terra não pode nos tirar dos céus. Simplesmente para nos mostrar que se Ele deu conta como homem de suportar as dores, nós também como homem conseguiremos suportar as dores. Ah, mas Jesus não batia com o dedo na quina da parede, batia e sentia dores. Ah, mas Jesus não tinha dor de cabeça, tinha, e provavelmente
se não houvesse ali uma aspirina, se não houvesse ali um remédio para dor de cabeça, provavelmente ele invocaria ou fazia alguma coisa para que aparecesse um remédio e ele tomasse. Quem dirá? Uma oração: Deus, se possível, tira de mim essa dor de cabeça. Imagine Deus olhando para ele: rapaz, firma! Mas ele foi homem de dores. E o que quer dizer homem de dores? É homem que está sujeito às mesmas dores que nós passamos. Aí alguém vai dizer assim: Gesiel, mas Jesus não casou e não precisa casar para sentir dores. Que você fala assim porque não sabe do meu coração. Não é sobre isso. Jesus sentiu dores que nós dificilmente suportaríamos. Toda a família de Jesus observava Jesus, andava com Jesus e tinha os seus pitacos também com Jesus. Certa feita, Jesus está no lugar e alguém chega a incomodá-lo dizendo: Jesus, a sua família está aí, a sua família. E ele: não, a minha família é quem está comigo. A minha família é quem come pão comigo. A minha família é quem, no momento em que a tempestade vem, está no barco junto comigo. A minha família é quem acredita no Pai, no meu Pai, assim como acredita. E aí vai uma lição para nós também sobre família. Família é aquele que está lá do lado. Mas não importa, mas é família. Mas está do seu lado, nem é irmão. Nasceu em lugares diferentes, mas Deus colocou junto num propósito. Considere-se família no nome de Jesus. E Jesus, ele vai crescer, vai desenvolver. O que nós vamos ver é Jesus sofrendo quando ele está prestes a chegar à cruz. O seu suor transforma-se em sangue. Grande é a sua aflição. E um Deus não sangra, mas o homem sangra. Naquele momento ele não estava sendo Deus, naquele momento ele estava sendo homem. Ele tornou-se homem para sofrer todas as dores que nós sofremos. É Jesus vivendo a sua vida como homem. E não bastante a isso, vão colocá-lo numa cruz como um homem. Jesus, quando ele dizia que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, tanto os judeus como os romanos não acreditavam nessa palavra. Quando Jesus disse que o trono, ou seja, aquela igreja, não simplesmente aquela igreja, mas aquele local seria o templo, seria destruído e em 3 dias ele refaria ou refazeria aquele templo, ninguém acreditava, porque quando olhavam para Jesus, viam homens de dores. Quando eles olhavam para Jesus, eles não acreditavam porque era um homem. E Jesus tem que provar, não simplesmente de viver uma vida, passar toda humilhação, para que todos percebam que ele também é homem. Para não haver desculpa de alguém olhar para Jesus ou depois dos acontecimentos e dizer: ele suportou a cruz porque ele era Deus. Ele viveu isso aí, ele suportou porque ele era Deus. Mas ele não, ele se tornou em forma humana. Quem está falando isso é um Paulo que é doutor em toda a teologia, ele é doutor em todo o judaísmo, ele é doutor em todo o conhecimento já explícito na época, para ter o direito de falar: não, Jesus foi homem. E quando ele cita que Jesus se tornou servo, a palavra para servo aqui, do grego, é doulos. E doulos é um escravo que ele não, além de ser escravo, de não ter direito a nada, é alguém que está predestinado, é alguém que está destinado a viver agarrado a um projeto, ou agarrado a um planejamento, de forma que ele não tem por onde fugir. É Jesus vivendo como homem, mesmo sendo Deus, se tornou homem. E aí, quando Paulo ensina sobre isso, diz que Jesus não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, tornou-se homem, não quis tomar a forma de Deus, mas tornou-se homem para não ser igual a Deus, mas para viver como homem. Esse é o Jesus homem que nós conhecemos, ou humano que nós conhecemos. Aquele que cresceu como uma criança, viveu como adolescente, depois cresceu como adulto,
vai subir em uma cruz como homem, vai receber chicotadas como homem, vai carregar a cruz como homem e vai se entregar ao Pai na cruz como um homem. Dá para entender isso? Esse é o Jesus homem. Então todas as vezes que você olhar para a palavra, todas as vezes que você lembrar de Jesus, lembre-se, ele foi homem como eu e como você. No caso de você, mulher, entenda, ele sofreu as mesmas dores que você sofre como mulher ou como ser humano. Já o Jesus, Filho de Deus, é um pouquinho diferente. Porque, primeiro, no seu nascimento, por mais que tenha nascido de um ventre humano, ele é implantado pelo Espírito. Ele é colocado no ventre de Maria pelo Espírito. E quem pode fazer isso? Nem a ciência pode fazer isso, a não ser o próprio Deus. E para entendermos a paternidade de Deus sobre Jesus, tinha que ser algo sobrenatural. Mas não é simplesmente ser gerado de homem e mulher no ventre materno, não. Está no ventre materno, mas foi colocado por Deus dentro do ventre. Aleluia. Digo mais, de uma mulher que ainda era virgem. Daí nós temos a paternidade de Deus sobre Jesus. Mas entenda que por mais que você tenha um pai que é muito bom, por mais que você tenha um pai que é dono de tudo, você ainda depende dele como filho. E esse Jesus, Filho de Deus, é alguém que não tem autonomia, é alguém que tudo que ele vai fazer, ele tem que comunicar para o Pai. É alguém que quando no livro de João, no capítulo 11, nós vamos ver ele chegando numa cidade pequena, visitar os seus amigos, o seu amigo que acabara de morrer por nome de Lázaro. Antes de chamar a ressurreição, ele ora ao Pai e diz: Pai, meu Pai, estou clamando a Ti, tem aqui uma multidão e eu não posso passar vergonha, por favor, ressuscita esse homem. É um Jesus que em certos milagres, como na multiplicação dos pães, ele pega os pães, pega os peixes, eleva aos céus e dá graça ao Pai. É alguém que quando ele está no caminho já do Gólgota, ali ainda no jardim do Getsemane, ele clama ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Lembre-se, é alguém que é humano, se tornou homem, é alguém que é Deus, e quando ele se torna filho de Deus, ele tem que mostrar sua obediência. Como humano, ele mostra a sua humilhação, e como filho, ele vai mostrar a sua obediência ao Pai. E qual a importância de Jesus como filho de Deus? Porque para nós entendermos a grandeza de Deus, para nós entendermos a dimensão de Deus, se Deus viesse sobre a terra em forma divina, o mundo acabaria. O mundo seria destruído. O mundo não conseguiria ouvi-lo. O mundo não conseguiria aceitá-lo, de forma que ele poderia destruir o mundo apenas com o sopro da sua boca sobre a terra. Já o mais teólogo dos teólogos, biblicamente falando, diz que ele segura o mundo na palma da sua mão. Diz que ele está sob domínio sobre todas as coisas. Mas quando João vai citar isso, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. Como homem, ele vem como Jesus. Como filho de Deus, ele vem como Cristo. Porque Cristo, porque é filho de Deus, o filho do Pai. Quando ele sai do batismo que João Batista faz sobre ele, não é o batismo de arrependimento de pecado, mas é uma transferência sacerdotal. É o próprio Jesus que quando ele sai da água, veio o Espírito de Deus sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz que dizia:
este é o meu filho em quem eu me comprazo. Biblicamente falando, nós não vamos ver ou ouvir nenhuma palavra de Deus para um ser humano desta forma, dizendo: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Aleluia. Deus falou com homens sobre épocas e épocas, porém o Filho de Deus é somente Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele, como filho, o que eu quero mostrar para os irmãos é que ele não tinha tanta liberdade, porque o filho, a primeira coisa que ele tem que mostrar é o quê? Obediência ao pai. Quando o filho se torna muito obediente, o pai diz: não me chama de filho, porque se não obedece o que eu digo, não tem direito da minha paternidade sobre você. Então, quando Jesus ele vem como filho de Deus, ele mostra a sua obediência. Ele não faz o que ele quer. No livro de João, no capítulo 6, ele diz que ele desceu do céu, mas não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele não faz o que quer, ele faz o que o Pai manda. Ele não faz só a sua vontade, mas ele faz o que o Pai já determina. Aleluia. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem domínio sobre as águas, sobre o vento, assim como citado no livro de Marcos, no capítulo 4, que ele diz ao vento: cala-te, ao mar, aquieta-te, o mar obedece, porque ele é o Filho de Deus. Porém, ele está seguindo ordens do Pai, e por isso ele tem que obedecer. No batismo, ele está seguindo ordens do Pai. Na transfiguração, ele está seguindo ordem do Pai. E na cruz, lá na cruz, quando a vida já estava se esvaindo, ele olha para o próprio Pai e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Alguém que tem domínio sobre os espíritos é somente Deus. Alguém que pode dizer para alguém que está morto, ressuscita, é somente Deus. Mas ele, como homem e também como filho de Deus, nos mostrou que ele passou para nós, como numa transferência sanguínea, a paternidade do Pai sobre nós. E não simplesmente a paternidade, mas ele transferiu sobre nós também o direito de filho. E mais que isso, quando ele transfere sobre nós o direito do filho, ele também transfere sobre nós todo o direito sobre domínio que há sobre a terra. Se você não deu um glória, é porque você não entendeu o poder que Deus já derramou sobre a sua história, o poder que Deus já derramou sobre a sua vida, o poder que está sobre ti, como homem, como filho de Deus e como herdeiro dos céus. Somos co-herdeiros através de Jesus Cristo de Nazaré. Herdeiros. O que quer dizer herdeiro, Gisele? É que tudo que é do Pai é nosso. É que tudo que pertence ao Pai pertence a mim. É que tudo que está na mão do Pai também está nas minhas mãos. Todo domínio, todo poder, tudo que está sobre o Pai também é encaminhado sobre mim como filho. Ele tem que vir como homem, ele tem que vir como filho para nos provar sobre obediência, falar sobre obediência. E ele tem que vir também não simplesmente como filho de Deus, mas também como Deus. E é essa parte que você agradece a Deus por ele também ser Deus. É nessa parte que você agradece a Jesus por ele também ser Deus. Como lido pela nossa irmã Juliana nessa noite, é a graça dele que não nos deixa ser consumido. É a graça dele que não nos deixa ser tirado da terra. É a graça dele, é a misericórdia dele que se multiplica dia após dia. E quando eu digo multiplica é porque cresce, aumenta dia após dia, fazendo que com o nosso pecado nós não sejamos destituídos da graça do Senhor. Quando ele vem como homem, e ele tem que viver como homem, sofredores como homem,
ele mostra que ele é homem, mostrando para nós a sua humilhação como homem. Quando ele vem como filho de Deus, ele vem mostrando obediência ao Pai. Mas quando ele vem como Deus, aí ele vem com a sua exaltação e como Deus glorificado. E quando ele vem como Deus glorificado, ele já passou como homem, já passou como filho, e agora ele vem como um Deus glorificado. E aí quando ele vem como um Deus glorificado, já é após a ressurreição. E o Jesus glorificado, ele não precisa bater na porta, ele atravessa a parede. O Jesus glorificado, ele não precisa falar com os discípulos, tragam o barco, porque nós atravessaremos para o lado de lá, não. Ele simplesmente aparece no meio dos discípulos, ele simplesmente aparece onde ele quer, porque ele já é glorificado. Esse Jesus glorificado é o que é visto por Estevão no livro de Atos, no capítulo 7, 55 e 56, que Estevão, quando está sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele vê o Cristo glorificado nas nuvens, enquanto ele está morrendo, dizendo: Pai, receba o meu espírito. Ele está vendo o Jesus exaltado à destra do Pai. O Jesus exaltado é visto por Paulo quando ele está no caminho de uma pequena cidade para a perseguição, e agora ele vê um grande esplendor, uma grande luz, cai do cavalo e diz: quem és tu, Senhor? E o Cristo agora glorificado diz: eu sou Cristo a quem você persegue. Um Cristo glorificado é visto por João enquanto está preso na ilha de Patmos, e ele diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Ele diz que o esplendor de sua glória é tão grande que quando ele começa a contemplar, ele cai sobre os pés, porque ele não consegue ficar de pé diante de tamanha glória. Eu te convido nessa noite a olhar para os céus e ver o Cristo em glória, e ver o Cristo exaltado, em ver o Cristo glorificado. Eu não vim te apresentar apenas o Cristo da manjedoura, eu não vim te apresentar apenas o Cristo que ainda está crucificado, mas eu vim te apresentar também este Cristo que está na glória com nosso Deus. Se isso não faz você colocar sobre os pés nessa noite, eu quero te dizer, no livro de João, no capítulo de número 14, ele diz: estou indo ao Pai, mas eu vou preparar morada, eu vou preparar morada, eu vou preparar morada, eu vou preparar morada. Ele foi preparar uma morada para aqueles que acreditam no Cristo homem, no Jesus homem, no Cristo Filho e no Senhor, que também é Deus. Um Deus glorificado no meio dos homens é aquele que aparece para Tomé, dizendo: Tomé, aqui sou eu. E Tomé vai dizer: por mais que o Senhor atravessou parede, por mais que o Senhor fez um churrasco onde nem tinha peixe, por mais que o Senhor trouxe pão onde não tinha nada, mas deixa eu tocar no Senhor para me ver se é o Senhor realmente. É o mesmo, o Deus glorificado é um Deus que não nos joga para fora. Um Deus glorificado é um Deus que vê Tomé com toda a sua incredulidade e ainda estende a mão dizendo: olha o furo dos cravos nas minhas mãos, Tomé. Ei, Tomé, se você não acredita, toca nas minhas feridas. Ei, Tomé, mesmo se você ainda não crê, vem e vê. Ah, meus irmãos, se fosse qualquer um de nós, em forma humana, retiraria Tomé, expulsaria Tomé, tirava ele do grupo. Mas Jesus olha para Tomé e diz: se você quer compreender ou entender que sou eu, pode tocar onde for necessário, na ferida, na mão, do lado, onde quiser, toca e veja que eu sou o Senhor. Aleluia. Paulo, quando ele escreve aos Romanos,
ele diz que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. Quando ele escreve aos Filipenses, na conclusão deste texto, do capítulo de número 2, ele vai dizer que tem um propósito para isso. E qual que é o propósito? O propósito dele se tornar homem, o propósito dele se tornar filho, o propósito dele passar por todos esses processos, é porque Deus colocou o nome que está acima de todos os nomes. Que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Jesus? Não, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Mas eu te mostrei nessa palavra que Ele também é Deus. Em Gênesis, quando o escritor diz que é o próprio Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Jesus está presente. Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, ainda não estava em forma de filho, mas ele já estava presente. Quando projeta-se a arca de Noé, Jesus também está presente. Quando Deus olha com misericórdia para a terra, e agora, depois do dilúvio, coloca um arco-íris no céu para lembrar da aliança e não mais destruir a terra mais com água, como foi nos dias de Noé, Jesus também estava presente. Embora o mundo tenha tomado para si o símbolo do arco-íris no céu, ainda representa a aliança de Deus com o mundo, com o homem. Ainda simboliza o livramento da nossa alma do inferno. Ainda é a aliança para que Deus não destrua a terra novamente, como foi nos dias de Noé. E quando se faz uma preparação de enviar alguém para nos salvar, é Jesus que tem a capacidade de falar: o Senhor pode me enviar, meu Pai, porque eu vou me entregar. Entregaria a minha vida por um Gesiel que não vale $1. Não vou falar o seu nome para você não ficar com raiva de mim, mas que não vale 50 centes, que hoje está aqui na igreja e amanhã vai estar falando da vida dos outros. Quando terminar o culto já vai falar mal da minha pessoa, mas mesmo assim ele resolveu se entregar por nós. Mesmo assim ele resolveu se tornar homem. Mesmo assim ele resolveu se tornar filho, como homem de dores, e se entregar pelos nossos pecados, e viver aqui, sofrer aqui, mas que agora esteja exaltado no céu. No livro de Filipenses, Paulo está escrevendo um povo que está sofrendo. Acha que a perseguição que nós temos do governo americano contra nós que somos imigrantes aqui é pesado? Em Filipos estava bem pior. Em Filipos eles não podiam ter um culto como nós temos aqui nessa noite. Em Filipos eles tinham que adorar a Deus de bico fechado. Em Filipos, no ano provavelmente 62 e 63 depois de Cristo, a perseguição romana era grande. E eles matavam, pegavam cristãos, levavam para Roma, colocavam no poste, derramava petróleo e colocava fogo. Oh, mas você está aí defendendo o Cristo? E eles estavam defendendo um Cristo que eles viram como homem ser crucificado e morto, e alguns deles viram Cristo ressuscitado. E eles estão defendendo a sua fé porque eles acreditavam nos céus, que Jesus tinha vindo para dar a vida e que depois da morte eles iriam para os céus. E hoje, quando eu falo com os irmãos desse Cristo, estou falando do Cristo que, ainda que nós somos ou sejamos crucificados e mortos por este Evangelho, Ele ainda pode tirar da nossa alma da perdição eterna. Mas é muito legal eu chegar aqui para ti e falar: nossa, que Jesus legal. Homens, que o escritor vai dizer que ele não era nem tão bonito, mas que sofreu e que também era filho de Deus e fez vários milagres. Ó Senhor, a ti dou graça, multiplica esses pães, e Deus multiplica. Senhor, por favor, vamos ali ressuscitar Lázaro, e ressuscita.
Em momentos de grande aflição, Jesus sempre ensinava: olha, dê graças ao Pai, e o que for preciso Ele vai fazer, porque Ele me enviou num propósito disso, daquilo e daquilo outro. É legal nós entendermos que Jesus foi homem, foi Filho de Deus e também era Deus. Só que em Lucas, no capítulo de número 23, vai nos trazer uma lição muito interessante. E aqui eu quero fazer a aplicação dessa palavra. Lucas, capítulo de número 24. Jesus, no seu ministério, ele teve muitos discípulos. Alguns, incluso nos 70, outros até em número maior, por volta até de 500 discípulos ou seguidores. E aquele grupo menor de 12. Só que quando Jesus é morto, quando Jesus é entregue na cruz, ele entrega o seu espírito ao Pai, e depois ele vai ainda estar com o Pai, e ele sai daquela tumba, ressuscita, aparece para as mulheres, aparece para alguns discípulos. Tem algum desses discípulos que estão agora para uma vila, no caminho de uma vila chamada Emaús. E esses discípulos estão conversando entre si, e estão reclamando: olha, o que fizeram lá em Jerusalém foi covardia. Pegaram o nosso Jesus, mataram ele, colocaram numa cruz. E agora o que será de nós? E agora o que será da nossa vida? A gente era discípulo dele, e agora a gente vai seguir quem? E agora o que a gente vai fazer? E a Bíblia diz que vai aparecer o próprio Jesus. No meio deles, estão no caminho de Emaús, e está Jesus do lado deles. Mas por que vocês estão reclamando? É que fizeram uma coisa muito ruim com o nosso Jesus. Fizeram uma coisa muito ruim com o nosso mestre. Colocaram ele na cruz, mataram ele. A perspectiva é que ele vai ressuscitar, mas já é depois do terceiro dia, e quem sabe se ele ressuscita ou não. A gente está sem esperança. Vamos para uma vila pequena por nome de Emaús, vamos aqui caminhando. Vem conosco também, vem com a gente. Vamos ali, a gente come o pão, a gente parte o pão, e está tudo bem. A gente não vai mais chorar tanto pela morte, mas vamos ali, quem sabe chorar um pouco junto. E a nossa Bíblia diz, no capítulo de número 24, verso 15, 16, do 30 ao 31, que Jesus, no meio deles, pegou o pão, deu graças ao Pai, partiu entre eles e sumiu. Esse Jesus sumiu. A pergunta mais intrigante para nós que viemos à igreja, que somos seguidores de Jesus, que falamos que andamos com Jesus por onde quer que a gente vá, nós conhecemos Jesus? Sabemos quem Ele é? Quinta-feira você vai fazer uma ceia de Natal, vai colocar até um gorro de Papai Noel na cabeça, vai vestir uma roupa vermelha, outros verde, e vai dizer assim: vamos celebrar o nascimento de Jesus. Aí eu te pergunto, qual é o número da identidade de Jesus? Você vai dizer: eu não sei. Qual que era o CPF de Cristo? Eu não sei. Qual que era o tipo sanguíneo de Cristo? Eu não sei. Mas perceba que você só celebra o aniversário de quem você gosta. Lá no Facebook, quando você dá parabéns para alguém, é porque o Facebook te avisa, assim como eu. Porque você não vai lembrar, assim como eu não lembro. Lembro da minha esposa, da minha filha, do meu pai, eu sei que é no dia 15 de junho, e da minha mãe eu lembro muito bem que é no dia 8 de janeiro. Tenho 7 irmãos. Olha lá se eu lembrar o número, a data de nascimento de 3. Mas a gente celebra o Natal como se Jesus fosse nosso amigo número 1. A gente celebra o Natal como se Jesus fosse o nosso amigo. E nós não conhecemos Jesus. Nós não conhecemos Jesus. Não estamos dispostos a carregar a cruz de Cristo. Não estamos dispostos a passar o que Ele passou. Nós não estamos dispostos a sofrer o que Ele sofreu. Verdade ou mentira? A maior prova disso é porque todo dia você desiste. Todo dia você desiste de ser crente. Todo dia você desiste de ir na igreja. Todo dia você desiste do pastor. Todo dia você desiste do seu irmão. Todo dia você desiste de alguém.
A prova viva que você não se importa com Cristo, que você não conhece Cristo, assim como esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, e Jesus aparece do lado deles, conversa com eles, come com eles, e eles nem sabem se é Jesus. Aí depois, eles falam assim: rapaz, quando ele falava, por acaso o coração não ardia? É claro, é Deus que está falando, o coração tem que arder. Realmente, quando ele falava, o coração ardia. Mas cadê ele? Mas cadê? Cadê ele? Cadê ele? Não está mais entre nós. Já foi para outro lugar. O problema maior é que se nós andarmos com Jesus, caminharmos com Jesus, comermos pão com Jesus, mas não conseguir identificar quem é Jesus, quando a gente acordar já vai ser tarde demais. E aí, no dizer mais tradicional mineiro, bau, já era. Tarde demais. E alguns podem acordar desse pesadelo no inferno. Alguns podem acordar deste pesadelo quando tiver no seu último suspiro de vida e dizer: Jesus, o que eu fiz da minha vida? A palavra que eu quero te trazer nessa noite é: conheça quem é este Jesus. Te apresento nessa noite Jesus Cristo de Nazaré. Sendo Deus, não tomou usurpação de ser igual a Deus. Pelo contrário, por obediência se tornou homem de dores. Sofreu na cruz do Calvário para dar a nós a vida e também para que o seu nome fosse elevado acima de todo nome. Aleluia. Se eu te perguntar nessa noite quem é o seu ator favorito, você vai me dizer onde ele nasceu, onde ele cresceu, com quantos anos ele começou a atuar, quais são os filmes que mais teve sucesso, quais foram os filmes que teve menos bilheteria, vai saber tudo sobre ele. Mas essa pessoa que talvez você goste, esse ator, esse cantor ou cantora, não tem o poder de te dar a vida eterna. Te convido e te apresento a conhecer Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode salvar a sua alma da condenação eterna. Vale a pena seguir esse Jesus? Segundo Paulo, que está escrevendo essas palavras, é alguém que está na cadeia. Se você começar a ler, no capítulo de número 1 de Filipenses, ele fala assim: eu sofro cadeias por amor de Cristo. Se eu morrer aqui é para que o nome dele seja glorificado. Se eu morrer aqui, o meu prazer é saber que vocês foram alcançados por causa deste amor. É alguém que tem eu vou te falar nessa noite, foi alguém que não andou com Jesus, tá? No encontro quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus derrubou ele do cavalo, colocou cego por 3 dias, e mesmo assim ele diz: esse Jesus me salvou, e eu vou pregar sobre esse Jesus. Alguém nessa noite quer conhecer Jesus de Nazaré mais de perto? Meu Deus. Tem alguém que eu não vou fazer o apelo mais porque a pastora já fez, foi o reverso. O apelo já foi feito, você já vem na frente, já entendeu a mensagem. Eu quero que você siga com esse Jesus. Se você estava sendo um crente meia boca, eu te convido a ser um crente melhor. Se você não conhecia, talvez você conheça Jesus apenas pelo Natal, e não vale a pena conhecer ele só no Natal, porque todos os dias nós precisamos, e todos os dias ele está conosco. O que nós precisamos é conhecer ele mais. Sobre os seus pés, por gentileza, permita-me orar pela sua vida. Um culto desse tem que ser memorizado pela presença do Senhor. Um culto desse tem que ser memorizado pelo ensinamento da palavra. Um culto desse tem que ser lembrado pela presença de Jesus em nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Se você quiser se colocar na presença do Senhor, se coloque, dá vazão ao Espírito Santo. Gostaria, como já dito nessa noite, de apresentar esse Jesus para você andar mais perto com esse Jesus. Gisele, se eu ir 2 cultos na semana na igreja, eu estou crente? Sim ou não? Sim ou não? E por que é que você só vem só um então? Pegou. Se eu ir na igreja 3 vezes na semana, eu sou crente ou não? Não?
E para quem vem só um então? E para quem não vem nenhum? Para quem vem de 15 em 15? Para quem vem de 30 em 30? E para quem falta culto de Santa Ceia? Porque está tudo errado. Achou. O meu dever não é te colocar ou te induzir ao pecado ou te culpar pelo seu pecado. O meu dever como pregador é te ensinar o caminho correto que te leva aos céus. Você queira ou não. Se eu sair daqui hoje, vai chegar outro pregador aqui amanhã que vai pregar essa mesma palavra, palavra de salvação para a sua alma e para a sua vida eterna. Vamos orar ao Senhor. Deus, te agradecemos por essa palavra ministrada ao nosso coração. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos apresentar o Senhor cada dia da nossa vida. Que possamos conhecer o Senhor cada dia mais. E lembrando, Jesus, que conhecer a Ti não é simplesmente ir na igreja, é conhecer o Senhor de verdade. Conhecer a Ti não é simplesmente ir na igreja, mas é conhecer o Senhor em intimidade. A Tua presença no nosso dia a dia, a Tua palavra, Jesus, o nosso pensamento tem que ser mudado. Claro que quando nós entendemos que esse batismo é um batismo, Senhor, de mudança de mente, é o metanoia batismo, é o batismo que muda a nossa mente, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de entender o Senhor como o Senhor é. Meu Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado com graça, o Senhor tem derramado sobre nós misericórdia, o Senhor tem derramado sobre nós oportunidade de salvação. Por mais que nós não mereçamos, o Senhor sempre tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, e por isso nós somos gratos. Deus, pedimos a Ti que o Senhor possa nos apresentar cada dia mais pessoas, Senhor, interessadas em Ti, pessoas que têm interesse de conhecer quem é esse Jesus, capaz de mudar a nossa história, capaz de mudar o nosso linguajar, capaz de mudar o nosso pensar, capaz de mudar o nosso modo de agir. Assim como o Senhor mudou tantas vidas, continue o Senhor abençoando a nossa e mudando a nossa vida. Assim, meu Pai, como o Senhor mudou a vida de Paulo, ainda, Senhor, que ele teve que cair sobre terra e por 3 dias ser guiado por alguém que ele nem conhecia, mas ele conheceu o Senhor de verdade. Ainda que sobre cadeias, ainda que sobre prisões, ele entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho, que é o Evangelho de dores, um Evangelho que é uma repetição do que o Senhor já fez por nós. Deus, te louvamos pela capacidade que o Senhor tem nos dado de entender o propósito e, mais que isso, de poder louvar e agradecer o Teu nome, o nome santo de Jesus. Continua conosco, nos guiando, em nome de Jesus, te louvamos. Amém e amém. Se você puder, aplauda bem forte o nome do Senhor.